Eu estava justamente me preparando para fazer o vídeo sobre celibato involuntário, tanto de homens como agora de mulheres, por várias questões que nós vamos discutir, e topei aqui com esse vídeo do Petit Journal a respeito da diminuição da taxa de natalidade no Brasil pelo quinto ano consecutivo, onde foi feito a contagem desses registros em 2023, sendo mais ou menos 2 milhões de nascimentos, e se for comparado com os nascimentos da década de 70, é praticamente 50% do número de nascimentos, mais ou menos, numa conta bem de padaria mesmo, é mais ou menos a metade dos nascimentos na década de 70, que foram mais ou menos 4 milhões. Aí que eu estou pegando agora, eu li a notícia e peguei esse trecho aqui. E o que o declínio populacional brasileiro e mundial também, que nós observamos no Japão, inclusive na China, na Europa, na Coreia do Sul, em vários países ocidentais ou ocidentalizados. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando nesse canal? O que isso tem a ver com a questão da greve dos homens e do celibato involuntário das mulheres que elas estão passando, né, por consequência de modelos irreais e de exigências estratosféricas. Eu sou Renan Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Sou PhD, mestre em administração, engenheiro, mais de 20 anos em auditoria e educação, com vários artigos, livros publicados, participações em congressos nacionais e internacionais, com pós-graduações e MBAs. Então o vídeo de hoje fala sobre essa temática, o desafio populacional nos próximos anos. Nós teremos no Brasil e na Europa, em diversos países do mundo, um declínio na população. A população está envelhecendo. Ela não está envelhecendo, é porque ela não está se renovando. As pessoas estão vivendo mais, só que estão tendo menos filhos. E engraçado que esses dados foram divulgados e essa entrevista foi feita, mas não se falou muito dessa questão do colapso dos relacionamentos, em que nós estamos discutindo, né, todo esse contexto das redes sociais, da revolução tecnológica e quais foram os efeitos disso nos relacionamentos. Pegamos alguns autores, algumas autoras feministas, e utilizamos muito Zygmunt Bauman, da modernidade líquida, para tentar contextualizar o assunto. E é essa a realidade que enfrentamos. As pessoas estão cada vez tendo menos filhos, se relacionando menos, casando menos, fazendo menos sexo. Acredito que, como nós temos, né, a estatística dos 80-20, em que 80% das mulheres se atraem por 20% dos homens, que é a famosa hipergamia. Claro que esses 20% dos homens não vão abranger esses 80%. E o que isso provocou, né? Isso está provocando, nessa tão esperada revolução sexual, em vez de termos uma facilidade, uma disseminação de relações sexuais entre as pessoas, não, nós temos o celibato involuntário, tanto do homem quanto da mulher. As pessoas estão fazendo menos sexo, se relacionando menos, ficando mais sozinhas, tendo mais problemas psicossomáticos, psíquicos, procurando mais a terapia, tomando mais remédios e ficando infeliz, ficando insatisfeito e ficando de uma forma ansiosa e tensa, né? A ansiedade
e o estresse estão se tornando crônicos por conta de modelos irreais, de comparações irreais, de bombardeios de informações nas redes sociais, em que as mulheres se submetem a isso e há toda uma comparação. Não basta se comparar com a garota que está na outra sala, com as garotas que estão na outra sala de aula, ou na mesma sala, ou na rua, ou na igreja, ou no bairro. A comparação ela é mundial, ela acontece num referencial global, em que o padrão de beleza está extremamente elevado, tanto para elas quanto para eles. Então ela se compara com as outras e compara o homem mediano, com um homem ideal, um super-homem. E não existe um super-homem em cada esquina, existem pessoas normais. Engraçado que nas viagens que eu costumo fazer, a maioria são pessoas medianas, a maioria da população são pessoas medianas. E mesmo em países que têm preponderância de cabelos loiros e olhos azuis, a maioria das pessoas são medianas. Muitas vezes no Brasil a gente tem um padrão de beleza que é muito associado à etnia, em que se valoriza muito uma etnia europeia, caucasiana, em detrimento de uma etnia indígena ou uma etnia africana. O que eu acho, no meu ponto de vista, que tem mais a ver com preconceito do que com gosto. Mas enfim. Então nós temos, na maioria da população, pessoas medianas, que não são muito feias nem muito bonitas, e que essas pessoas estão sendo silenciadas, estão sendo negligenciadas, estão sendo invisibilizadas. Os homens estão sendo invisibilizados porque muitas mulheres colocaram um patamar de beleza, de características que a maioria não tem, não poderá ter. Então, como aquele homem não é bom o suficiente, ela simplesmente não vai se interessar por aquele homem, por mais trabalhador, por mais esforçado, por mais qualidades que aquele homem tenha, porque ela adotou um padrão de beleza irreal. Isso gera nos homens medianos um celibato involuntário, porque não encontram pessoas para se relacionar, e nessas mesmas mulheres que adotam esse padrão de beleza, ironicamente, também estão se submetendo a um celibato involuntário, porque, logicamente, não existe esse homem, elas não vão encontrar esse homem que elas imaginaram, e ficam sem ninguém. Então, os homens ficam sem ninguém e as mulheres ficam também sem ninguém por razões complementares, por conta desse padrão irreal de beleza, de altura, de ganhos financeiros, etc, etc, etc. E o que isso tem a ver com esse vídeo? A consequência está aqui. A consequência do colapso dos relacionamentos está aqui. O casamento se tornou insalubre, principalmente para o homem médio, por conta de questões legais, leis, né? A Lei Maria do Bairro, a questão das falsas acusações, questões sociais, que o homem não pode praticamente dizer nada, porque isso pode configurar, né, uma viola, né, doméstica, uma viola financeira e várias violas que podem ser atribuídas ao homem. Então, por conta de toda uma questão de problemas, o homem não pode chegar na mulher, porque se chegar de mau jeito, isso pode ser imputado como alguma coisa, a pessoa pode ver o sol nascer quadrado, e isso tem intimidade. Se já é difícil para o homem chegar, e ele tem a chance, né, de ser mal sucedido, de dar um escorregão, de falar alguma bobagem, isso é normal, né?
Antigamente, o que que o pessoal fazia, né? O que que os conquistadores faziam? O cara chegava em 20, em 100, se uma ou duas, né, fosse na onda no papo dele, tava bom. Então ele poderia se arriscar. O risco valia, o benefício valia o risco, porque você não tinha a consequência da cantada, da paquera mal sucedida. Hoje em dia, uma paquera mal sucedida sai muito caro, então não vale a pena paquerar, não vale a pena chegar em mulher, porque isso pode sair muito, 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 muito caro. Então não vale a pena. Então simplesmente os homens não chegam mais. E a consequência é essa: a queda da natalidade, o envelhecimento da população, as pessoas ficando mais sozinhas, mais com doenças mentais, com doenças físicas, né? Porque o organismo é integrado, uma coisa puxa a outra, infelizmente. A consequência é essa: a diminuição da população, o Estado vai quebrar, a Previdência vai quebrar, né? Tudo consequência desses comportamentos em que as pessoas simplesmente não estão mais se encontrando, não estão tendo mais relacionamentos e não estão tendo mais filhos por conta de questões jurídicas, de questões sociais e de questões tecnológicas. Essa questão que nós estamos falando, que nós falamos nos vídeos, não é abordada diretamente na entrevista. O pessoal só fala um pouco das causas, né? Por que a população está mundial, nos países ocidentais ou ocidentalizados, está diminuindo? Porque as pessoas, que o custo de ter filhos aumentou, isso é falado aqui, só que não é falado mais a respeito disso. E fica aquela coisa muito solta, como se uma coisa não tivesse relação com a outra. A causa do colapso da população, da diminuição do número de nascimentos, do envelhecimento populacional e do colapso da economia dos países, que isso vai acontecer num futuro próximo, daqui a 10, 20, 30 anos, e que vai atingir diversas áreas, né? Inclusive quem tem imóvel vai ficar sem ninguém para alugar ou para vender, porque as pessoas vão morrendo e não vai se renovando a população. A economia também, tudo vai degringolando. Se eu tenho uma padaria, se eu tenho uma escola, a escola vai fechar porque não tem criança. Se há uma creche, a creche vai fechar porque não há criança. A universidade pode fechar as portas porque não vai ter jovens para fazer a universidade. A construção civil vai entrar em colapso porque não tem jovens entrando no mercado de trabalho querendo casar e querendo morar numa nova casa. Então você percebe que toda a economia entra em colapso por conta desse fenômeno da revolução sexual, que causou celibato involuntário em homens e em mulheres. Não tem solução para isso. A solução é a gente discutir e tentar, em primeiro lugar, termos um caminho individual de felicidade, de contentamento, de aperfeiçoamento, de bem viver. Eu acho que o objetivo desse canal é esse, é o bem viver. Não procurar não dobrar a aposta, ser mais flexível, utilizar as ferramentas de que dispomos, né? Todo esse conhecimento ele é útil para que você não entre numa furada, não entre numa roubada, não entre num relacionamento tóxico. Mas isso não deve ser uma desculpa para você se isolar, radicalizar ou tentar achar que não há solução, não há nenhum caminho viável. Esse jogo, nós podemos virar esse jogo como? Primeiro, tendo uma disciplina na questão do acesso das redes sociais. Segundo, saindo um pouco da internet, vendo pessoas, situações, vendo o mundo real como ele é, e não ficar o tempo todo na internet com um nível de ansiedade lá em cima. Terceiro, é procurar o aperfeiçoamento, se tornar uma pessoa melhor, aprender, e com isso você vai aumentar o seu potencial para atrair mais pessoas, porque você vai ter o que oferecer para essas pessoas. Então seriam alguns caminhos
caminho é ter uma fé, ter uma crença em algo divino, em algo superior a você. Alguns caminhos a gente pode traçar aqui para a gente tentar enfrentar esse problema e viver da melhor forma possível. É isso, gente. Um abraço, obrigado. Se você gostou, não deixe de curtir, comentar, se inscrever no canal, porque isso fala para o YouTube que o vídeo é importante, me fala também que esse vídeo é importante e me faz sentar aqui no domingo, no feriado, para falar mais a respeito disso e produzir mais a respeito. Tchau, tchau, um abraço, até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.